Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, Física, capítulo 1, terceira série, aula 4, tá? Nós vamos discutir o trabalho da força F, né? O trabalho de uma força quando você atua num corpo, beleza? Quando você precisa se locomover, né, você precisa o quê? Fazer um esforço e ter o quê? Um deslocamento, correto? Então, quando você tem um móvel, pode ser uma cômoda, ou pode ser uma estante, ou uma mesa, dependendo, né, do tamanho. Para você fazer o quê? Que ela se ela se desloque, você precisa realizar o quê? Uma força. É uma força que você, ao transferir a sua energia, a sua disposição, o objeto que você empurra, você está o quê? Vai ficar cansado e a energia vai ficar naquilo que você empurrou, correto? Quando você quer empurrar a parede, você vai empurrar com toda a sua disposição. Com o passar do tempo, você vai estar o quê? Cansado. Porque você o quê? Transferiu a sua energia para a parede. Então você realizou trabalho, correto? Então o trabalho, né, é a transferência de energia de um corpo para o outro com a ação de uma força F, né, medida em Newton, por um deslocamento D em metros, tá? Esse aqui eu chamo de ômega, tá? Em alguns casos tá a letra tal, tanto faz, tá? Força vezes deslocamento. Força medida em Newton, D é o deslocamento, tá? Esse ômega é o trabalho medido em joule, tá? E D, deslocamento medido em metros. Tem vários tipos de trabalho que nós vamos discutir, né? Tem situações que não existe trabalho e tem situações que nós temos que discutir aqui para que vocês não caiam em armadilha em futuras provas, em futuros trabalhos, para que tudo esteja bem sanado, tá? Quando você, por exemplo, quer levantar um halter de halterofilista, quando você tem um peso de um lado do outro, né, semelhante ao famoso supino reto na academia, né, você não vai conseguir, porque você não vai ter condições de manter numa posição de 90 graus um peso levantado por muito tempo. À medida que ele vai subir, ele vai descer automaticamente. Então não vai realizar trabalho. A força-peso, né, quando cai, né, está um objeto que é móvel, interage com a Terra, ele está o que? 90 graus, ele também não realiza trabalho, porque o deslocamento o que? É nulo. Aí o cosseno de 90 quanto é? Zero. Mas nós temos também o trabalho do atrito, que nós chamamos de trabalho da força de atrito, tá? Também existe que uma dissipação de energia, né, que nós vamos discutir ao longo da nossa videoaula, beleza? Então, nós temos um trabalho de uma força F, tá? O trabalho de uma força constante F, quando existe uma força deslocada em relação ao horizontal, tá? A força e o deslocamento não são mais paralelos, né? É só você imaginar que você quer colocar uma rampa para que você possa subir um trenó, por exemplo. Trenó do Papai Noel, no Natal, né? Quando você puxa, você vai ter o quê? Uma força, o quê? Deslocada em relação à minha horizontal, tá? Como nós sabemos, nosso eixo horizontal é o eixo dos cossenos, tá? Vai ser o F cosseno θ, e nós conhecemos que F cosseno θ vezes deslocamento dá o quê? O trabalho, beleza? Então, se eu tenho uma força que é deslocada em relação ao meu deslocamento, vai existir um trabalho, eu vou aplicar essa equação aqui, né? Mas como é que eu vou fixar, professor? Eu vou só fazendo exercício, tá? Nós temos o ômega n, né, que é o trabalho da força normal, o trabalho da força peso, que são zero respectivamente, tá? A normal está aqui para cima e a força peso que está para baixo, tá? Que se você pegasse essa caixa e colocasse no alto, você não teria condições de segurar, correto? Da mesma forma que esse bloco interage com a gravidade, também não realiza trabalho, porque está o quê? Numa posição de 90 graus, e se você jogar nessa equação aqui, nessa fórmula aqui, o cosseno de 90 quanto vai ser? Vai ser zero, tá? E o trabalho da força de atrito, ele vai estar o quê? Sempre no lado oposto, correto?
O atrito só não ocorre no lado oposto quando nós estamos se movimentando, porque a força nós fazemos para trás do pé e o atrito vai puxar o quê? Para frente, para que você possa ver o quê? O contato com a superfície, né? Com o que nós conhecemos como chão, tá? E o trabalho da força é o FAT, tá? Que é menos força de atrito vezes o deslocamento. Também é medido em joule, beleza? E nós temos a questão da potência, né? Quando nós queremos colocar aquele somzão, né? Quanto nós temos maior volume e é mais rápido, né, de responder o aparelho, nós dizemos que tem o quê? Uma potência, né? Que existe uma taxa de trabalho por seu intervalo de tempo, tá? Que P é potência medida em watt, o ômega é o trabalho medido em joule, delta T, né, que é a variação de tempo, é medido em segundos. Se tiver diferente disso, eu tenho que fazer o quê? As devidas transformações, tá? Isso aqui, essa potência aqui, é aplicado o quê? É aplicado em som, em aparelhos, correto? E também tem algumas situações também que nós deparamos, né, quando nós lidamos, né, com a questão da potência, da energia potencial em cachoeira, tá? Porque justamente a definição de potência é energia pelo tempo, correto? E também pode ser escrita pelo quê? Potência, força vezes velocidade. Quanto mais velocidade, maior a potência, né? Que geralmente os motores, né, da Ferrari, da McLaren, da Williams, são sempre motores potentes. Assim como alguns carros, né, que nós conhecemos. Um cavalo vapor que 736 watts e um HP, né, que é 746, tá? Não confunde HP com CV, que são valores diferentes, tá? Repetindo, um HP vale 746 watts e um CV vale 736, tá? Então nós temos aqui, P é a potência medida em watts, F é medida a força em newton, V velocidade medida em metro por segundo, tá? Se tiver em quilômetros por hora, eu tenho que dividir por 3,6 que eu vou achar o quê? O meu valor, beleza? Então, existe duas maneiras de você calcular o quê? A minha potência, pelo trabalho sobre o tempo e força vezes velocidade, beleza? E agora vamos ver a questão da energia, que a energia basicamente é a capacidade de realizar trabalho. Existem três tipos: energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Então, a energia cinética é aquela que é responsável pelo movimento. Como você, por exemplo, nós estudamos a questão da temperatura. A temperatura é basicamente o quê? Como nós vimos no decorrer desse tempo aí, que mede o quê? A energia cinética das partículas. Quando você vê o ventilador, seja ele de hélice de plástico, hélice de aço, também tem o quê? Uma energia cinética. Tudo que é relacionado a movimento é energia cinética. A B, energia potencial gravitacional, que é energia o quê? Armazenada no corpo. A energia potencial pode ser positiva, quando você coloca o chão como referência, ou pode ser negativa, quando você coloca, por exemplo, um buraco. A mina de ouro, que fica no subsolo, a piscina, quando existe o quê? Um desnível. E a energia potencial elástica, quando existe o quê? Uma deformação na mola. Deformação no português, quando você estica. Tá? Que o trabalho, a energia está o quê? Na mola. Correto? Então, nós vamos discutir cada caso separadamente. Tá? Então, a energia cinética é dada pela relação seguinte: você tem 1/2 de mv ao quadrado. Energia cinética é medida em joule, tá? Tudo que for trabalho e energia vai ser sempre joule. M é a massa medida em quilograma, V é a velocidade de metro por segundo, tá? Então a gente vai retificar aqui, que senão a unidade de velocidade fisicamente está errado. Isso aqui é aceleração seria, tá? Então tá jóia, tá correto, tá? É velocidade em metro por segundo e volto a dizer que diferente disso eu tenho que fazer a transformação. Ah, mas como é que eu faço de quilômetros por hora por metro por segundo? Eu tenho que dividir por 3,6. Eu dividindo por 3,6 eu vou achar
no valor de metro por segundo. Então, nós temos que fazer algumas análises, né, sobre a questão da energia cinética, né? A massa é uma constante, é medida em quilogramas, né? A energia cinética nunca pode ser negativa, pois o quadrado da velocidade sempre é positiva, e a energia está associada ao movimento, tá? De você analisar essa equação novamente aqui, quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia cinética, correto? Porque a energia cinética está associada ao quê? À velocidade, beleza? Então, pessoal, vamos continuar? Então, agora a questão da energia potencial gravitacional, né? É uma energia que está associada aqui a um corpo, um objeto, tudo que pode ser o que é arremessado. Mas o que vai variar a sua energia potencial vai ser justamente a altura. Se você tem um corpo com a mesma massa, cai numa altura de 1 metro, é uma energia. Um outro corpo cai numa altura de 1,5 metro, vai ter outra energia. E um corpo de 20 metros, a energia potencial vai ser maior, tá? Então, a energia potencial, o quê? Energia potencial gravitacional é medida em Joule, M é a massa medida em quilogramas, H é a altura medida em metro. Então, já pode ficar safo que se tiver metro, automaticamente tem que fazer o quê? Passar para centímetro, correto? Então, você vai considerar o quê? Referência o chão, porque o muro está onde? Em relação ao chão, a casa, o apartamento está construído em relação ao chão, e aqui vai ser o quê? O corpo em relação à altura. Esse valor de G aqui é justamente o valor da minha gravidade, e vai ter o quê? Uma força-peso que está sempre orientado para baixo. Por isso que os corpos caem, por causa da força-peso. E o valor aqui da massa, correto? Então, para poder calcular a energia potencial, o quê? A massa vezes esse G aqui e vezes esse valor aqui da altura. Mas eu não posso esquecer de escrever a fórmula e colocar a unidade, correto? Se tivesse o subsolo aqui, né, de referência aqui, a minha energia potencial, mesma coisa, o M da massa vezes a gravidade vezes a altura, mas só que seria o que? Negativo, correto? Então nós temos agora a energia potencial elástica, né, que está associado à deformação, né, inclusive o arco e flecha, o estilingue, né, a mola, que vai estar associado a esse tipo de trabalho, tá? Mas primeiro vamos ver a questão da força elástica. A força elástica é dada pela lei de Hooke, tá? Onde F é igual a K vezes X, a constante elástica vezes a deformação quando você estica, tá? Se não está deformada, ela está comprimida, tá? E esse valor de X aqui tem que estar o quê? Em metros, porque se tiver em centímetro não rola, vai estar errado, tá? F é medida em Newton, que é o valor dessa força aqui, K é constante elástica medida em Newton por metro. E acrescento aqui que esse X aqui significa o quê? Deformação. Quanto maior a deformação, maior vai ser o quê? A minha força. A constante elástica vai ser em relação ao quê? O material. Correto? Pode ser uma mola de metal, pode ser uma mola de alumínio, pode ser uma mola de plástico. Vai ter a mesma constante elástica. De acordo com a minha substância. Correto? Então você tem o que? Você tem essa mola aqui, tá? O trabalho, a minha energia potencial vai estar aqui, tá? Quando eu puxo esse cara para cá, que aparece essa figura aqui, ela está o que? Deformada em relação a esse cara aqui, correto? Então houve o que? Uma deformação, houve o que? Um esticamento, um aumento. Vocês mesmos podem pegar uma mola normal do irmão, do primo, e você estica, eu estou deformando. Quando eu volto para a posição normal, eu estou o quê? Comprimido. Correto? Então, que quando você solta, fica assim, para lá e para cá. Está realizando o quê? Trabalho. Esse trabalho significa que é uma energia potencial elástica. Beleza? Então, uma energia potencial elástica, você tem o EP é igual a K vezes X ao quadrado sobre 2. EP, energia potencial elástica medida em Joule. K é a constante elástica medida o quê? Newton por metro. X é a deformação medida em metro, tá? Como foi visto anteriormente, tá? No caso anterior, o quê? É a força elástica, que é Kx. Nesse caso aqui, para você calcular o quê? O trabalho ou a energia potencial elástica.
correto? Em que situações eu vou ter energia potencial elástica? Quando eu for esticar o estilingue, né? For esticar o arco e flecha e for também esticar a mola. Você está o quê? Deformando. O salto com vara também, eu preciso ter uma elasticidade para poder subir, correto? Só que existe transformação de energia. Com o decorrer dos exercícios nós vamos fazer juntos e vou explicando, correto? Então, vamos continuar aqui, né? E nós temos a conservação de energia, tá? Energia cinética, né? Mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica é o que? Uma constante. Ou seja, o que é inicial vai ser igual ao que? Final. E existe dois tipos de sistema, tá? O sistema conservativo, tá? Que não depende do caminho que você faz, não tem atrito, só da posição final e da posição inicial, tá? Nunca se esqueçam disso, tá? E nós temos o sistema dissipativo, tá? O sistema dissipativo é onde existe uma perda de energia, que isso inclusive é com relação à questão do atrito, tá? Quando você está o quê? Na praça São Salvador, né? Perto do nosso colégio, né? Nós queremos andar de escorrego, né? Nós temos que subir uma escadinha, nós temos o quê? Em relação ao quê? Uma altura em relação ao chão. À medida que nós escorregamos, o que vai acontecer? A altura vai se perdendo. Quando chega lá no final, o que acontece? Eu vou ganhar o quê? Velocidade. Então, quando eu estou lá no topo, eu tenho uma energia o quê? Potencial gravitacional. E à medida que eu vou chegando lá no ponto final, né, que é onde eu saio, né, eu vou ter a minha energia cinética por causa do movimento, correto? Existe uma transformação de energia, tá? Mas existe muitos casos onde você tem energia cinética, energia potencial e energia potencial elástica, né? Como exemplo, você tem agora um pouquinho a questão do salto com vara, certo? Você precisa correr, tá? Para você ganhar impulsão, tá? Que nesse caso é energia cinética. Quando o atleta coloca no chão, ele precisa o quê? Ter uma elasticidade, ou ele esticar, vai ter uma energia potencial elástica, e precisa pular por cima da vara para poder ganhar o quê? Altura, que vai ser o quê? Energia potencial gravitacional. Esse é um exemplo bem clássico da energia mecânica. A energia mecânica sempre vai ser o quê? Constante, correto? A questão da gangorra, uma hora você está na posição máxima, outra hora está na posição mínima. O pula-pula, se vocês verem com detalhe, é construído o quê? Com várias molas em volta, que geralmente são 32 molas, correto? Conte vocês mesmos, depois vocês me falem, tá? Então a física está presente em tudo que é lado. É importante que nós temos aqui uma boa base teórica para que nós depois possamos fazer o exercício tranquilamente na paz, correto? E nós temos a questão do momento linear. O momento linear quando existe um choque, né? O momento linear, nesse caso, é o produto da massa vezes a velocidade, né? Que é definido o quê? Ou quantidade de movimento, que é a mesma coisa, é o produto da massa pela velocidade do objeto. Quando você dá uma raquetada, quando dois carros se chocam, isso é o momento, certo? É uma grandeza vetorial que tem módulo de direção e sentido. Pode ter um momento tanto na minha vertical, como um momento na minha horizontal, beleza? Então, pessoal, continuando a questão do impulso, o impulso é o produto da força vezes intervalo de tempo, tá? A unidade é Newton, segundo, porque o Newton é da força, e segundo da variação, que é de tempo, tá? Quanto maior o impulso, maior é a duração. Impulso quando você quer pular a barreira, né, o atleta. O impulso quando você quer mergulhar, você precisa de um impulso para entrar na piscina. Tudo que existe que numa força, no intervalo de tempo, correto? Então, quanto maior a força, maior vai ser o impulso, menor vai ser o tempo. Mas também você pode analisar que quanto maior o tempo, maior será o impulso. Então, o impulso é medido em Newton vezes segundos, a força também medida em Newton, delta tem o intervalo de tempo medido em segundos, o impulso é igual à variação de quantidade de movimento, que é a mesma coisa do momento linear, tá? Aqui eu escrevi em Q, tá? Significa quantidade de movimento, mas é a mesma coisa do P igual mv, tá? Que significa também movimento, ou seja, momento, correto?
Então, essa é a minha quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Vamos fazer exercício, tá? Exercício que vai envolver parte de lei de Newton, conservação de energia, tá? Tudo que nós vimos até agora. E no final, vou passar o trabalho de casa para vocês, tá? E vamos continuar, tá? Um bloco de massa M igual está 10 kg, né? Está inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana sem atrito. Está inicialmente em repouso, a velocidade inicial é igual a quanto? 0. Durante o intervalo de tempo T, é aplicada uma força constante no bloco, tá? Força constante significa que está tendo uma aceleração, tá? Um movimento uniformemente variado. Sabendo que a velocidade máxima que o bloco atinge é de 2 metros por segundo, que o bloco percorre uma distância de 1 metro, durante o intervalo de tempo que a força esteve agindo sobre o bloco. Podemos afirmar que a magnitude da força aplicada do bloco é igual a... Nós sabemos que a força é igual a quê? Massa vezes aceleração, tá? Nós fizemos problemas onde a aceleração também não foi dada, mas deu a velocidade, deu o tempo. Então, se eu dividir minha velocidade pelo tempo, eu vou ter o quê? A minha aceleração. Aqui, olhando para o enunciado, é importante, quando vem situações que nós não estamos acostumados a lidar e passar a ter soluções, né? Nós temos a velocidade aqui e nós temos o deslocamento aqui. Então, é possível que eu ache a aceleração sim através da Torricelli, tá? Então, como é que nós vamos fazer aqui? Então, a opção A é 2 N, B 5 N, C 10 N, D 20 N e 40 N. Então, o dado da questão, o que ele deu? A massa igual a 10 kg, a velocidade igual a 10 metros por segundo, o ΔS de deslocamento é igual a 1 metro, e você pode achar a aceleração. Então, você vai fazer isso aqui ao quadrado, 2 vezes 1. Tá? Você 4 dividido por 2, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? 10 vezes 2 é igual a quê? A 20 newtons. Beleza? Então, é possível que eu ache o valor da minha força. Eu não tenho aceleração direta, eu tenho que observar o que ele deu. Deu velocidade e tempo, eu vou dividir minha velocidade e o tempo. Ah, professor, mas ele deu a velocidade de deslocamento. Eu vou fazer essa equação aqui, tá? Eu tenho que lembrar disso aqui. Fazer velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o deslocamento. E vou ter esse valor aqui, que 10 vezes 2, 20, tá? E voltando nas opções, é a alternativa D, tá? Então, a questão 14, tá? Um livro de peso igual a 4 newtons está apoiado em repouso na palma da sua mão. Complete a sentença abaixo. Uma força para baixo de 4 newtons é exercida pela... Uma força para cima é exercida sobre... pela mão. A força para cima é a força para baixo. Então, é o que? Letra A, mão, 14 newtons. Terra, sim. B, terra, 8 newtons. Terra. E sim, C, terra, 4 newtons. Livro, sim. D, terra, 4 newtons. Terra, não. Letra E, terra, 4 newtons. Livro e não. Tá? Mas vamos fazer parte por parte, tá? Um livro de peso igual de 4 newtons está apoiado em repouso na palma da sua mão. E a primeira sentença. Uma força para baixo de 4 newtons é exercida sobre pela. Então, a força para baixo é a força peso. Então, nesse caso, é a terra. Beleza? Então, descarta a letra A. Uma força para cima, tá? O valor, né, que eu citar interage na minha normal é igual ao peso. E a minha normal sempre vai ser igual ao peso. Então, o valor da minha força vai ser o quê? 4 newtons. Correto? Então, a terceira sentença, a força para cima tem reação de força para baixo. Só que nesse caso, quem está na palma da mão? O livro. Tá? E o último caso, que eu sempre lembrei para os senhores, volto a lembrar, que a força para cima, no item 2, a reação, a força para baixo. Se existe uma força para cima, uma força normal, e uma força para baixo, a força peso, nós já discutimos que nunca vai ser uma força de reação. Tá? Não façam isso,
porque vocês vão errar, tá? Isso é um tipo de erro que é praticamente imperdoável, tá? Então nesse caso está aqui, né? Que é terra, 4 newtons, livro, não, alternativa E, né? Bem abreviado ali. Questão 15. No salvamento de um homem em alto mar, uma boia largada de um helicóptero leva 2 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e desprezando um atrito com o ar, determine. A velocidade da boia ao atingir a superfície da água, a tração sobre o cabo usado para içar o homem, ou seja, levantar, né, que a tração vai estar justamente na corda, sabendo que a massa deixa igual a 120 kg e que a aceleração no conjunto é de 0,5 metros por segundo, tá? Então, você vai aplicar essa equação aqui, tá? V igual a V0 mais GT, tá? Quando parte do repouso é zero, então você vai pegar 10, que é a gravidade, vezes 2 segundos, né? Que leva a poder chegar no mar. Então, 10 vezes 2 vai ser velocidade igual a quanto? 20 metros por segundo, tá? B vai ser isso aqui. Se está puxando para cima, vai ter uma força de tração e um peso para baixo. Como está em movimento, ele vai ter o quê? Uma aceleração. Então, vai ser a tração para cima menos a força-peso, que é massa vezes aceleração. T é igual a menos 120, que é igual a 120 vezes 0,5. Tá? Então, eu só tenho 120 vezes 0,5, 60. 120 mais 60, que vai ser igual a quanto? A 180. Beleza? Um alpinista de massa 75 kg desce verticalmente a partir do repouso, que significa a velocidade inicial igual a zero, por um cabo preso no alto de um penhasco. Supondo que ele escorregue pelo cabo de uma altura de 30 metros em 10 segundos, com aceleração constante, responda. Qual a tração pelo alpinista no cabo? O alpinista pode exercer sobre o cabo uma força menor do que o peso próprio do alpinista? Explique. Admita G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então, nesse caso aqui, que a tração é igual ao peso, tá? Não existe movimento na vertical, tá? Então, vai ser a tração igual ao peso, que é M vezes G, a massa vezes a gravidade, que vai ser 75 vezes 10, que é igual a 750 newtons. B, no caso, vai ser sim, porque conforme a terceira lei de Newton, ação e reação, a força de tração transmitida pelo alpinista ao cabo tem intensidade igual a 705, que é menor que é 750 o peso do alpinista. Tá? Toda ação tem uma reação, beleza? A questão 18. Uma máquina de levantamento deslocou verticalmente com velocidade constante, tá? 10 sacas de café do chão até uma altura de 15 metros em 18 segundos. Dado que cada saca de café pesa 60 kg, a potência do motor que aciona a máquina de levantamento é, desprezando possíveis perdas e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer o que? A potência, né? Que nesse caso o que? 90.000 joule, B 5 kJ, C 50 kW, D 5 kW, letra E é 0,5 kW. Então nós temos que aplicar uma equaçãozinha aí, tá? Só que é o seguinte, cada saca de café mede 60 kg, então 10 sacas, o quê? 600 kg. Então ele levanta até uma altura de 15 metros e realiza o trabalho da força-peso, né? Que é conhecido MGH. O trabalho da força-peso, nesse caso aqui, vai existir porque ele não mantém repouso na posição de 90 graus. Como nesse caso aqui mantém movimento, o rapaz pega a saca de café e vai andando, vai existir um trabalho, correto? Então você tem o que? 600 vezes 10 vezes 15, então vai ser 6.000 vezes 15, que é igual a 90.000 joule. Então você vai ter esse trabalho aqui, correto? Então você tem na potência o que? É o trabalho sobre o tempo, tá? Vai ser o 90.000 dividido por 18. Se você dividir isso por isso, vai ser o que? 5.000 watts ou 5 kW, alternativa D, tá? Então, primeiro eu tenho que calcular o trabalho e depois eu tenho o que? O tempo, correto? Que é justamente a definição de potência é o trabalho pelo tempo, beleza? Ou situações, se puder calcular, pelo produto da força vezes a velocidade, que nesse caso
não é o que se pede, tá? A questão 19, tá? Numa situação de emergência é necessário transferir um equipamento do solo a um ponto de 15 metros acima. Para isso será utilizado o motor operacional um elevador improvisado. A velocidade ideal para o transporte do equipamento é 1 metro por segundo. Considerando os dados acima, calcule a menor potência necessária para o motor se o equipamento tem uma massa de 400 kg e o intervalo de tempo para o transporte desse equipamento. É a mesma coisa, tá? Só que nesse caso o trabalho de novo da força-peso, tá? Que vai ser M vezes G, 400 vezes 10, tá? Mas nesse caso aqui o enunciado fala que nesse caso aqui fala em questão da velocidade. A velocidade está associada à questão da potência, correto? Então vai ser o que? Potência o que? Força vezes velocidade. 4.000 vezes 1 vai ser o que? 4.000 watts, que equivale a 4 kW. Aí nesse caso, como o deslocamento é vertical e anda em movimento uniforme, vai ser essa equação do sorvete aqui, que é S igual S0 mais VT. O deslocamento é 15, que é igual a 1 vezes T, que o tempo nesse caso aqui é 15 segundos. Correto? Não metro por segundo é unidade de velocidade. Nesse caso, pediu o tempo. Está ok, tá? Como foi descrito aqui, 15 dividido por 1 aqui. Então, pessoal, vamos para a questão 20. Né? Vamos fazer a questão de análise dimensional, tá? Então, ao resolver um problema de física, um estudante encontra sua resposta, expressa na seguinte unidade: kg vezes metro quadrado sobre segundo ao cubo. Essas unidades representam força, potência, quantidade de movimento, energia e pressão. Então, nesse caso, para poder analisar, quando existe unidade de medida, existe 3 grandezas fundamentais, que é o quilograma, que é para massa, é o metro para comprimento e o tempo para segundo, tá? Só que nós temos que lembrar das fórmulas, tá? E cada fórmula vai ter sua unidade, tá? Conforme eu vou falando, vocês vão anotando no papel aí, tá? Vão acompanhando a minha fala, tá? Então, a letra A, qual é a fórmula da força? Força é igual massa vezes aceleração. Então, a massa é kg e a aceleração quem é? Velocidade sobre o tempo. Então, primeiro você vai ter que achar a unidade da velocidade, que é o quê? Que é espaço sobre o tempo. Então, vai ser comprimento, que é o metro, sobre o segundo. Aí você vai dividir, não vai dar, porque vai ser kg vezes metro quadrado sobre S ao quadrado. Falhou. A potência, que é o que? Força vezes velocidade. Pode ser que funcione, tá? Depois a gente deixa para o final, tá? A C é quantidade de movimento, ou momento linear, que nós estudamos nessa videoaula, que é o que? Massa vezes velocidade. Massa quem é? kg. Velocidade que é o espaço pelo tempo, é metro sobre segundo. Então vai ser kgm sobre segundo. Energia também não, pressão também não. Tá? Resposta letra B, tá? Mas vamos desmembrar para que vocês possam fazer isso depois. Então, para trabalharmos com essa questão, devemos associar comprimento, que nós falamos, em metro, massa em quilogramas, o tempo em segundos, tá? Então vai ter o quê? A potência é igual a força vezes velocidade. Então, como foi dito, né, que é kg vezes metro sobre segundo ao quadrado, vezes metro por segundo, que é a unidade da velocidade, tá? Então vai ser metro vezes metro, vai ser metro ao quadrado, S ao quadrado vezes S, que vai ser S ao cubo. Então vai ser kg vezes metro quadrado sobre S ao cubo. Então, como o enunciado pede justamente isso aqui, é a potência, correto? A questão 21
Um corpo com 5 kg de massa cai verticalmente no ar a partir do repouso. A partir do repouso, nós estamos, né, e vamos ficar, né, sem cabelo, né, o careca de saber que a velocidade inicial é igual a zero, tá? Após percorrer 4 metros, a velocidade é de 6 metros por segundo. Nessa queda, as moléculas do corpo recebem energia que provoca elevação da temperatura dos corpos. De acordo com os dados, a energia mecânica perdida pelo corpo em joules, dado o G é 10 metros por segundo, tá? Mas vamos falar português, tá? Porque antes disso, né? Vamos ver as opções aqui, que é 110, B 90, C 75, D 60, letra E 45, tá? Mas vamos voltar para o enunciado aqui, porque fazer de orelhada não vamos fazer, tá? Então, um corpo com 5 kg de massa cai verticalmente no ar, né, a partir do repouso, né, como nós falamos que a velocidade inicial é igual a zero, após percorrer 4 metros, que nesse caso o que? É a altura. E a velocidade é 6 metros por segundo quando começa o que? Em direção ao chão. Então nós temos que dividir esse problema em duas partes, tá? Ele quer energia perdida, tá? Sublinha essa parte de energia perdida, tá? Que significa o que? Energia dissipada pelo atrito, na prática, tá? E quando você consome, né, o nosso líquido, comida, né, saem excreções, né, como nós conhecemos, né, em ciência, né, que é urina, fezes, suor, né, essas coisas aí, tá? Então, nós vamos calcular a energia potencial dessa massa de 5 kg após percorrer o que? 4 metros de altura. Nesse 4 metros, o que? É verticalmente, tá? Então vai ser M, que é 5 kg, vezes 10, vezes esse cara aqui, tá? Vai ser um valor. Depois, você vai calcular a sua energia cinética, aí você vai diminuir a energia final menos a energia inicial, correto? Vamos lá para o cálculo, tá? Onde tem energia potencial, que é MGH, é P 5 vezes 10 vezes 4, que é 200, tá? E nesse caso aqui, energia cinética, quando vai chegando ao chão, tá? Que depois desse que percorre 4 metros, ele vai voltar com uma velocidade de 6 metros por segundo, tá? Aí vai ter o que? Energia cinética é igual mv ao quadrado sobre 2. A massa continua 5, velocidade ao quadrado 36 sobre 2. 36 vezes 5 dá 180, dividido por 2 dá o que? 90 joules, beleza? Então a energia perdida vale, né, que nesse caso é D, eu chamo de energia dissipada, ou seja, energia perdida, energia final menos energia inicial. Então vai ser esse cara aqui que é 90 menos 200, que vai ser o que? 110 joules, alternativa A, tá? Inclusive nós vamos conferir, né, justamente a alternativa A. Então, nós chegamos ao final da nossa videoaula, tá? Deixa o trabalho de casa, que 22 até o 30, né, que encerra a nossa bateria, tá? Com certeza eu vou mandar as soluções, tudo explicadinho para vocês, tá? E debater de que ponto do conteúdo foi debatido, tá? E com isso nós praticamente, né, ou praticamente não, encerramos o capítulo 1, tá? E inclusive nós fizemos todas a segunda bateria. Muito obrigado e aquele abraço da nossa próxima videoaula. Tchau!